Ô, amor, voltei pro último tempo, que tava com o problema na internet aqui, tava ruim de conectar. Peço desculpa aí pelo. Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Não se esqueça de colocar os nomes, tá? Último tempo, galera. Andressa levantou a mão. O que você quer, neguinha? Fala comigo. Foi sem querer, professor. Show. Compartilhou aí pra vocês a tela? Tá carregando ainda. Show. Agora sim. Perfeito. Gente, olha só. Um pouquinho que eu gostei do realismo, né? Em Portugal e dessa a oposição entre eles, naturalismo e realismo. Qual é a perspectiva, qual é a diferença que tem um e que tem outro, que tem uma escola e que tem a outra, perfeito? Então aqui essa parte do seu livro, né, vai abordar realmente, né, o realismo em Portugal. Vou estar em Portugal, depois, né, eu vou trazer para o Brasil, mas vocês vão acompanhar o realismo no Brasil também, em Portugal, no Brasil, perfeito? Naturalismo no Brasil, a sociedade brasileira, né, sob microscópio, aquela coisa toda ali, para trazer o livro, tá? Então acompanhe, por favor, aí. Passar para cá direto, que aqui é bom começarmos daqui. Então aqui, a representação do mundo, né, na segunda metade do século XIX, que é quando, né, traz para nós ali o realismo. Né? Durante a segunda metade do século XIX, a Europa estava imersa, né, na euforia tecnológica e científica, oriunda do boom, né, da industrialização. Vocês acompanham também o contexto histórico, né, evidenciando um período de desenvolvimento das ciências. Né, Comte, Darwin, né, Spitzer, isso mesmo, lançavam novas teorias, né, cujas ideias de evolução e progresso moldavam o pensamento e tinham na literatura, né, um lugar para a sua representação. Então, esse lance de mudar novas teorias, né, cujas ideias, né, da evolução e progresso moldam o pensamento tinham, né, na literatura um lugar, né, para a sua representação. A sociedade passava a se compreender, portanto, por meio da perspectiva científica, né? Então o cientificismo ele vai trazer, vai ficar muito evidente, né? Principalmente, né, no realismo, perfeito? Visto assim como um organismo a ser dissecado, analisado, compreendido à luz da racionalidade, da objetividade, ó, realismo, né? Isso, ó. Então racionalidade, objetividade, distanciamento da razão, certo? O retrato da sociedade, né, era assim produzido por um olhar, né, microscópico, né, sobre a realidade desmascarada, né, nas obras de ficção. Então, assim, né, o realismo, né, isso, estamos falando de realismo, tem a ver com realidade. Então, a realidade nua e crua da sociedade, né, isso era retratada no olhar microscópico, tudo bem acompanhado, né, isso, ó,
show de bola, desmascarada, né, nas obras, né, de ficção. Então, assim, que realidades são essas, pessoal? O adultério, né, muitas coisas que aconteciam na sociedade burguesa, né, principalmente, eram colocadas, muitas coisas eram colocadas em evidência, né, de forma microscópica mesmo. Tudo era apontado ali, né, na literatura, né, principalmente na prosa, né, realista. Perfeito, amores? Então, assim, apontando para vocês a principal característica do realismo. Show de bola? Então, vai trazer, na verdade, né, vai retratar a sociedade, né, por um olhar microscópico sobre a realidade, né, nua e crua, desmascarada, né, para nós nas obras, né, de ficção da época. Perfeito? Mais ou menos meados, né, do século XIX. Eu coloquei aqui, na verdade, vamos lá. Nas obras desse período, tanto a vertente realista quanto a vertente naturalista, né, pretendiam analisar e elucidar os mecanismos sociais. Então, o social era colocado em evidência, certo? Seja por meio de perfis psicológicos, eram traçados muitas vezes, né, nas prosas, nos romances, né, romance realista, romance naturalista, eram retratados perfis psicológicos, seja pela descrição, né, das pulsões humanas. Então, nesse sentido, as duas acepções, realismo, naturalismo, indicavam posturas semelhantes diante da realidade. A realidade, muito embora privilegiassem aspectos e retratos com abordagens diversas. Além da crítica, o objetivo central era o desmascaramento de comportamentos, de posturas considerados, né, moralmente corruptos. Pegaram esse bizu? Mas enquanto o escritor realista fazia sua análise uma vertente mais psicológica, né, análise psicológica dos personagens, de tudo, de forma geral, o naturalista usava uma abordagem mais biológica, fato que evidenciava, né, um caráter de assimilação das ideias e propostas cientificistas de análise da realidade, né, mais intenso e exacerbado na obra naturalista. Era muito mais intenso, né, e exacerbado essa análise, né, cientificista, né, até porque o cara vai apontar a análise biológica, né, isso então vai trazer muito mais essa análise, né, mais intensa, né, na parte naturalista. O naturalista ele abordava essa parte cientificista, né, de forma biológica, né? Isso, então, pô, é muito mais exacerbado. Show de bola? Então, botei assim, ó, realismo, naturalismo e perspectiva. Principais características. Universalismo aparece nos dois, né? Realismo e naturalismo. O objetivismo, nós vamos romper, né? O subjetivismo ficou lá no romantismo, perfeito? A literatura realista, né, vai trazer algo objetivo. A objetividade vai estar evidenciada, né, só nas duas vertentes, nas duas escolas literárias, tanto no realismo quanto no naturalismo. Show de bola? Linguagem direta, né? Se eu vou tratar a realidade, né, vou ser objetivo, não tem como, né? A linguagem tem que ser direta, perfeito? É objetivo, objetivismo, a linguagem então é direta, tanto em um quanto no outro. Show de bola? Retrato social, as duas, né, as duas vertentes, as duas escolas literárias vão retratar, né, isso vão fazer um retrato social para nós. Rapidinho, gente, só desculpa, amores. Então foi, ó, você vai ver que as características são bem comuns entre as duas escolas literárias, certo? Então, retrato social, a sociedade, né, era retratada, né, de forma objetiva, né, nas duas escolas, pelas duas escolas. Gosto pelas pulsões humanas, nem só. Você vai ver que não vai ter no realismo, certo? Mas vai aparecer para nós, né, no naturalismo. Tá vendo aqui, ó? Nas obras desse período, tanto a vertente realista quanto a naturalista pretendiam analisar e elucidar os mecanismos sociais, seja por meio de perfis psicológicos, seja pelas descrições, pelas pulsões humanas. Então, assim, o perfil psicológico era tratado mais pelo realismo, certo? E as pulsões humanas eram retratadas mais, né, pela parte, né, pela escola naturalista. Perfeito? Perfil psicológico, vê que não aparece, ó, aparece no realismo, mas não no naturalismo. São essas as diferenças nas duas. O cientificismo, ó, aparecem nas duas, só que o cientificismo é muito mais exacerbado, né, e intenso, tratado de forma naturalista, né? Porque tem análise biológica, perfeito? Se tem análise mais biológica, abordagem mais biológica, com certeza a ciência, o cientificismo era muito mais, né, intenso, exacerbado na obra, né, na escola naturalista. É só você pensar um pouquinho. Show de bola? Então, o cientificismo aparecia nas duas.
só que, né, a ciência tratada no modo, né, da forma psicológica e na outra na forma biológica. Então, assim, é muito mais acerbada e intensa, né, no naturalismo do que no realismo. Perfeito, galera? Representação das anomalias humanas, né? O realismo apresenta muito mais isso, né? Anomalias humanas, pessoas com problemas psicológicos, né? As anomalias humanas são colocadas em evidência no realismo, já que o perfil é traçado, né? Principalmente o perfil dos personagens, né? O perfil psicológico de cada um deles. Então, as anomalias humanas, né, eram bem retratadas no realismo, naturalismo não só, era mais, né, a parte biológica. Perfeito? Postura crítica, né? Ambas as escolas vão trazer para nós vão evidenciar, né, uma postura crítica em relação, né, à realidade, né? Uma postura crítica em relação às corrupções da época, né? As coisas que eram escondidas principalmente pela sociedade burguesa da época, né? Então, assim, os adultérios, né, as corrupções, tudo era colocado de forma crítica, né, pelas duas escolas. Perfeito, amores? Uma linguagem, né, o uso de linguagem cientificista, né, científica. Repare que o naturalismo, né, vai trabalhar com a biologia, né, análise biológica. Então, assim, o uso da linguagem científica, perdão, vai aparecer muito mais evidência no naturalismo do que no realismo. Isso é claro e evidente, perfeito? É muito mais, né, aparece muito mais uma linguagem científica, desculpa, né, o naturalismo, né, já, né, que vai tratar, né, a forma cientificista muito mais intensa, muito mais acerbada por conta da análise da abordagem mais biológica. Show de bola, amores? Aqui é o retrato, mais ou menos, né? Esse quadrinho é bem legal, o que aponta para nós as principais características, a diferença, o que tem um que não tem no outro. Show de bola? Então não se pode, evidentemente, considerar que a divisão entre essas duas acepções as torne categorias estanques. É preciso ter ciência de que essa divisão é uma maneira de compreender certas diferenças de abordagem que podem surgir nas obras dos autores da época. Então, assim, vocês vão ver depois com a análise da obra, que se eu não estiver aqui, depois eu retrato com vocês, que nós, ao analisarmos as obras, né, vocês vão ver claramente, né, essa análise, essa diferença, né, da análise das obras. Né? Você vai ver que o realismo, né, a descrição psicológica, essa análise é muito mais aprofundada. Né? Então, você vai ver que a linguagem objetiva aparece nos dois. Né? Você vai ver que a linguagem científica, né, aparece muito mais no naturalismo, onde a parte biológica, né, a abordagem biológica é muito mais intensa, né, do que no realismo. Perfeito, amores? Deixa eu passar para o lado aqui, por favor. Pro lado não, deixa eu descer. Deixa eu dar continuidade aqui. Pulei muito. Então, na arte, né, geral e na literatura, especificamente o século XIX, foi um período que pouco se prestou a uma periodização precisa, ou seja, em que se tornou difícil demarcar fronteiras entre os movimentos. Foi a mais difícil de todas. Nós não conseguimos estipular nisso de que época, de que ano a que ano, entendeu? Ficou mais difícil nós estipularmos isso. Ou seja, amores, 34 pessoas, está cheio, hein? Legal. Ah, por favor, coloquem os nomes, não deixem de colocar os nomes, meus amores. Ou seja, em que se tornou difícil, né, demarcar fronteiras entre os movimentos. Se percebia assim, eram muitos casos, né? Em muitos casos, a convivência, a mistura entre caracteres de escolas diversas ou mesmo opostos. Esse fato revela o nível de complexidade do período em que a noção de ruído de fundo passava a representar, né, o amálgama, né, isso, ó, que era a produção literária desse momento. Né, isso, ó, a despeito dessa interligação, as tendências realistas, naturalistas, né, reagiram ao romantismo. Ó, é uma reação contra o romantismo. Ao abordar, olha aqui, ó, abordar temas sociais de modo objetivo, preocupando-se, né? Até porque eu falei com vocês, né, quando nós analisamos lá, né, a poesia mesmo, não entramos nem em prosa, vou voltar para vocês em prosa romântica, né? Na poesia mesmo lá, na terceira geração, né, do romantismo, representado por Castro Alves, né, o Navio Negreiro já apontava para nós, já trazia, né, de forma objetiva, uma crítica social. Já abria espaço, né, realmente, para a entrada aí do realismo e naturalismo. Perfeito, galera? Então, abordar temas sociais de modo objetivo, preocupando-se com uma postura de denúncia, era uma denúncia, trazia uma denúncia social, coisa, né, que já era, né, foi colocada imposta pela terceira geração do romantismo na poesia, né? Então, Castro Alves já fazia uma denúncia social, principalmente, né, da escravidão ou as corrupções que aconteciam já, né, entre a parte burguesa, né, entre o governo de forma geral. Show de bola? Então não é muito novo, não. A corrupção já existia há muito tempo, galera.
Ao abordar temas sociais de modo objetivo, preocupando-se com a postura de denúncia, né, com um forte caráter ideológico, apresentando a miséria, né, realismo, pessoal, naturalismo, ó. Eu vou apresentar a miséria de forma real e natural, a pobreza, a exploração dos indivíduos e a corrupção nas instituições sociais. A literatura realista distanciava-se de uma postura subjetivista, sentimental e emotiva própria do homem romântico. Assim, elas são colocadas em, né, contraposição, né, isso, com o romantismo. O romantismo, né, homem mais romântico, sentimental, subjetivo, né, homem romântico, né, mas o realismo não, né, a pobreza, né, a miséria, a exploração dos indivíduos e a corrupção das instituições sociais são colocadas em evidência, né, são evidenciadas para nós, né, no realismo e naturalismo, tá? Um exemplo, né, de ruptura com os preceitos românticos é a obra, né, Enterro, né, de Homens, de Gustave Colbert, né, considerada um dos marcos da estética realista. É interessante observar as dimensões da obra, né? Aqui a obra direitinho, 3,15 de média de altura e 6,68 metros de comprimento, medidas que retratam as figuras humanas em tamanho real, aspecto pouco comum ainda à época e que provocou surpresa e certo repúdio tanto pela experiência, né, do retrato das figuras em proporções semelhantes às do espectador, quanto em relação ao caráter ordinário do tema, né, o enterro, né? Vale ressaltar também o modo como as figuras humanas são apresentadas de forma coletiva, em grupos, né? O clérigos, os homens, né, e as mulheres, perdendo sua individualidade e enfatizando aspectos, né, de massificação. Além disso, apenas uma parte da cova está aparente, né, aparente na obra, podendo passar despercebida, se não fosse seu título, né, o título já de estudo, né, Enterro, né, de Ornand de Gustavo Colbert, é um enterro, né, indicando uma postura de insignificância do morto em relação aos que presenciam o momento, né, sugerindo mesmo um caráter emotivo e mais fugindo, né, isso, sugerindo menos um caráter emotivo, né, e mais um rito social, né, a que as pessoas retratadas devem se submeter. Nesse sentido, a obra denuncia, em certa medida, as convenções sociais, né, e o aprisionamento aos quais a sociedade está sujeita. Aqui retrata realmente, ó, está um pouco ligando, né, não tem um caráter emotivo, né, mais uma convenção que a sociedade nos impôs, né, de irmos ao enterro, perfeito? Então aqui, né, mostra, tira, na verdade, deixa de lado essa parte, né, emotiva, esse caráter emotivo, e coloca em evidência, né, a parte mais objetiva, é um rito social, né, acho que as pessoas são submetidas a fazer. Perfeito? Vou mudar aqui para o lado, amores. Então, o realismo é a contramão do seu público leitor. Na literatura, assim como nas demais representações artísticas, evidencia-se uma postura de negação do sentimentalismo romano. Não é isso? Eu vou contra o romantismo. Então, eu vou o quê? Eu vou negar, né, isso, assim como as das demais representações, né, evidencia-se uma postura de negação do sentimentalismo romântico, né? E de construção de um retrato da sociedade da época, a época, com cores fortes, críticas racionais, né, e objetivas, distanciando-se de posturas idealizadoras, né? Por esse motivo, a publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, na França, né, causou escândalos e julgamentos. A obra, né, atendia a esses preceitos com sua vertente cientificista, revelando a crise da fé, né, diante da ascensão de um discurso da ciência. Então, assim, ele faz uma crítica, né, da fé, né, diante da ascensão do discurso da ciência. Então, assim, muitas pessoas que trabalham com ciência, né, que lidam com a ciência, não creem em Deus, né? Tem muitos ateus, né, principalmente ligados ao campo da ciência, né? Isso aqui, então ele faz uma crítica, né, a esses preceitos diante da ascensão do discurso da ciência. Sua crítica às instituições, né, desmascarando a frieza e a hipocrisia, né, burguesas, né, e a sua história de corrupção e consumo, colocando, né, né, a olhos nus, né, as fissuras, perdão, né, do modelo da sociedade burguesa, graças à temática sentada no adultério. Então, assim, ele vai, né, na verdade, se você perceber, toda obra realista, né, retrata assim a corrupção, né, o adultério, né, aquela família ideal burguesa, né, cheia de pomposidade, né, a família que não vai pecar, né, tinha muito ali, né, muitas coisas ruins escondidas, né. Então assim, eles colocavam em evidência os adultérios, né, as traições que aconteciam, né, dentro daquela família burguesa, né, aquelas pessoas que a hipocrisia burguesa mesmo, de mascarava a frieza e a hipocrisia burguesa, de pregar alguma coisa certa, né, e de estar tudo sujo, né, dos pés à cabeça, né? A burguesia era muito colocada em evidência, né?
principalmente sendo desmascaradas por sua frieza, né? Por sua hipocrisia, perdão, por sua corrupção, né? Por seu adultério. Show de bola? Ademais, a exibição da obra foi marcada por um, né, apreço paradoxal, visto que é paradoxal? Ideias contrárias, né? Chegam a ser até, né, ideias contrárias chegam até a ser absurdas, né? Visto que provocou nos leitores um senso de repúdio pelo modo como os costumes burgueses eram retratados em sua mediocridade e hipocrisia. Então, assim, né, surgiu um paradoxo aí porque, né, provocou nos leitores um senso de repúdio pelo modo como os costumes burgueses eram retratados em sua mediocridade e hipocrisia, revelando a superficialidade das relações sociais. E até hoje, né, você vê que as relações sociais são totalmente superficiais, né? Muitas vezes as pessoas se relacionam por interesse, por algumas coisas. Isso acontece principalmente na sociedade, né? A sociedade burguesa. Perfeito? E simultaneamente, né, uma curiosidade e um furor, né, mobilizados pelo processo judicial por atentado à moral movido contra Gustave Flaubert, o autor, né? E Laurent Spitzer, diretor da revista em que foi publicada a obra. Então, assim, surgiu um processo, né, um processo judicial contra, né, o autor Gustave Flaubert e o seu diretor, certo? Assim, entre o choque e o frisson, Madame Bovary fascinou os leitores. Quem não leu, cara, vocês que não têm, de repente não tem esse interesse tão grande, né, pela literatura, cai muito, né, o Enem, vestibular, cai muito, né, parte das obras de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Eu até tenho um livro aqui em casa, né? Eu estudei na faculdade, tem esse livro aqui, é muito bom realmente. Fascinou os leitores, né? Permeando o imaginário popular pelo modo com que eram descritos o tédio de Emma, né, em relação ao casamento e a busca por aventuras extraconjugais. Então, se retratava realmente, né, o tédio dela, né, na relação com o casamento e a busca, né, por aventuras, né, extraconjugais, aventuras mesmo, tá? Beleza? Tranquilo, botei aqui embaixo. Bovary, imaginário popular, não sei se é legal ler isso com vocês. Acompanhar com o livro é ruim, porque fica só essa leitura assim, não sei se fica tão ruim para vocês, porque eu gosto mais do slide, mas é importante que vocês acompanhem também com o livro, né? Então, a obra Madame Bovary, é muito importante falar dela, porque cai bastante realmente. A obra Madame Bovary, é importante que vocês leiam, né? De repente comprar assim num sebo, não sei se estão saindo é importante que vocês não saiam para rua, não continuem em casa sem sair, né? Mas quando tiverem um tempo, né, uma oportunidade de comprar, é bom, certo? Desde sua publicação em 1856, metade do século XIX, marcou o imaginário popular pelo seu caráter transgressor e pela forma direta com que narrava as relações de Emma Bovary, né? Por isso Madame Bovary, né? Isso, ó, com o marido, né, e com seus amantes, num tom de abertura crítica às relações sociais burguesas. Então, ele queria realmente retratar, nem só que as relações, né, a burguesia também tinha, né, era muito hipócrita, mas tinha tudo de ruim ali. Era sujo, como eu falei com vocês, era suja a burguesia, né, da cabeça aos pés, né, mas escondia, né, através da grana, né, daquela coisa, daquela pomposidade, perfeito? Num tom de aberta crítica às relações sociais burguesas e seus mecanismos de controle, manipulação em jogos de aparência, vendo aqui, ó, é aparência pura. Se você perceber até hoje, né, a sociedade parte burguesa é aparência pura, né, galera? A obra, aquele casamento por aparência, que você vê que não está feliz, né, mas tem que mostrar alguma coisa boa, aquela coisa de aparência realmente que a gente vê até hoje. A obra escandalizou sua época, tanto por sua temática e linguagem, quanto pela polêmica que envolveu o autor e sua célebre frase, né, de defesa. Emma Bovary, né, que estou moi, lida de modo de desfazer a qualquer equívoco relacionado à descrição realista na composição. Então, Emma Bovary se moi, cara, dita de modo de fazer qualquer equívoco relacionado à descrição realista na composição da personagem, indicando o caráter ficcional da obra, né, posto em dúvida diante do retrato fiel da sociedade pequeno-burguesa da época. Diante desse fascínio, foram realizadas, né, várias versões cinematográficas da obra. Tem filme também, destacando-se entre as mais célebres, né, a de Jean Renoir, né, de Vicente Minelli, não é isso, Minelti, e a de Claude. Então tem também, né, tem também o filme. Se eu não me engano, esses dias não sei se passa já passou em Telecine, não sei se eu estou aqui equivocado, se eu vi em outros suportes, Globo, sei lá, Globoplay, ou se vi no Netflix, mas assim, tem livro sim, mas é muito mais gostoso, cara, ler o livro. Muitas vezes o filme não é o retrato, né, ideal do livro, não. Tranquilo, galera? Então, aqui, a publicação desse romance, portanto, para referenciar o momento da produção, como um contraponto às ideias românticas da arte literária, abandona essa postura idealizadora da realidade, em busca de uma postura, né, engajada, crítica e lúcida, em contraposição aos devaneios e evasões tipicamente românticos. A composição
de um retrato do tecido social, também é característica marcante da obra realista na descrição dos costumes, dos modos de conduta, dos conflitos internos, das relações sociais, da crise das instituições, né? Todos esses aspectos modulados por uma linguagem objetiva, direta, adequada ao tom do texto, às proposições e aos ideais dos autores da época, certo? Verifica-se ainda a construção de uma personagem feminina, senderização marcada, né, por conflitos e contradições representativos do modo de percepção da realidade que passará a ser adotada nesse período. Show de bola? Deixa eu ver aqui mais para frente aqui. Os exercícios depois, né, faremos juntos, né, de repente aqui ou quando voltarmos. Não sei se nós vamos voltar realmente ainda este ano para a forma presencial, creio eu que não. Aí não depende de mim, depende dos órgãos aí do colégio também, de vocês também, né, dos pais, essa coisa toda. Deixa eu botar aqui rapidinho, galera. Então, não sei se é importante ler isso aqui, né? O realismo português, uma gestão de bom senso e bom gosto. Na década de 60, as ideias circulavam rápido e intensamente nos clubes literários, nas ruas, nas academias de Coimbra, a cidade na qual os jovens estavam imbuídos de um espírito revolucionário. O romantismo agonizava e sofria os primeiros ataques da nova geração de intelectuais influenciados ataques, né, da nova geração, intelectuais influenciados pelas ideias de vanguardas, todas voltando um olhar cientificista e objetivo para a realidade circundante. Aquilo que eu falei com vocês, estou retratando aqui de novo, estou sendo até redundante com vocês. O livro é redundante realmente para que vocês entendam, né, as principais características, né, dessa escola, tá? Dessa escola. De maneira enérgica, os ideais realistas, né, invadiram o cenário intelectual, cultural e literário português com base em uma série de eventos que se sucederam e confluíram para a atuação da chamada geração de 70, em 1861, Antero de Quintal, fundou a Sociedade de um Raio, uma associação que estudantes de várias faculdades de Coimbra, cuja ideia central era influenciar, né, insuflar um espírito de aventura, de oposição ao convencionalismo, né, típico do ambiente acadêmico, certo? E62, isso aqui é mais segura que vocês não, pessoal, mas deixa eu passar para frente aqui. Exercício, não se preocupem, eu vou falar com vocês depois. Deixa eu só ver aqui que é importante. Romance da tese, essa de Queiroz. Então aqui, vamos lá, isso aqui é importante para vocês. Ó. A poesia realista, né, do cotidiano à metafísica. Né? A poesia realista portuguesa é considerada pelos críticos, né, a parte né, poesia é a prosa. Né? A poesia realista portuguesa é considerada pelos críticos à altura do prestígio lírico de Bocage e de Camões, ou seja, uma literatura que alcança, do ponto de vista estético, né, grandeza e beleza. Então é considerada, né, pelos críticos à altura do prestígio lírico, né, que conseguiram aí, né, Bocage, né, e Camões, ou seja, né, uma literatura que alcança, né, do ponto de vista estético, grandeza e beleza. Além disso, em termos de temática, né, segue várias direções. Abrange a chamada poesia enganjada, né, realista, a do cotidiano, a metafísica e a da roupagem, né, parnasiana. Então, vamos estudar, né, com mais proximidade as obras de dois dos poetas mais significativos da época, Cesário Verde, né, e Antero de Quintal. Então, Cesário Verde aqui, ó, deixa eu ver se a gente consegue ver. 10 minutinhos só. Deixa eu ver aqui. A vida de Cesário Verde, né, foi curta e anônima, pois não teve em vida reconhecimento devido. Isso aqui, pô, eu acho legal falar isso aqui com vocês. Vamos ver. Vamos ver. Reconhecimento devido, a verdade, sua obra consta, né, dos cânones da literatura portuguesa, sobretudo, né, por desmistificar a temática típica da poesia, invadindo-a por aspectos da realidade considerados, né, apoéticos. Assim, sua poesia revelou-se a novidade, pois resgata, né, do prosaico e do cotidiano questões, a princípio de pouca significação, injetando-lhes diferentes nuances de significado. Sua poesia é um exercício, portanto, de tirar lirismo de cenas grotescas, né, ou ridículas de instantes menores da vida ordinária, ou seja, da vida, né, de todos os dias. Desse modo, verificou-se, né, a desmistificação do fazer literário. Pô, isso aqui não é...
Então, aqui é importante isso aqui, que retrata realmente o poema, né? Cai muito para vocês em prova. Então, aqui, os estudiosos dividem sua obra em dois estágios. O primeiro é a poesia revolucionária, marcada pelo entusiasmo juvenil, pelo tom de combate e pela irreverência. É o poeta de odes moderna, e nem só, em que as crenças socialistas, filosóficas e científicas se organizam para uma poesia revolucionária e com fortes compromissos sociais com a realidade, né, circundante, né, é a sua vertente, né, panfletária, por panfleto, né, sua vertente panfletária. No segundo estágio, passada a fase da violência e rebeldia, Antero mostra-se, né, introspectivo e torturado, tentando inutilmente conciliar os conflitos de espírito, né, de educação católica na infância e ateu na juventude. O poeta revela uma perspectiva transcendental nos últimos escritos, muito embora seu compromisso com as causas coletivas ainda estivesse presente, marcada pelo pessimismo, né, pela morte, pela angústia. Essa poesia adota uma postura cética, ou seja, de dúvida constante, né, e permanente diante de tudo. Então aqui, sonho, né, que sou um cavaleiro andante. Sonho que sou um cavaleiro andante. Desculpa, galera, Palácio da Aventura. Então, sonho que sou um cavaleiro andante, né, por desertos, por sóis, né, por noite escura. Né, paladino do amor, né, busco anelante, né, o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota, né, a armadura. E eis que súbito o avisto, né, fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brabo, né? Eu sou vagabundo, né? O deserdado, né? O deserdado, desculpa. Abre-vos portas de ouro antes meus ais, né? Abrem-se as portas de ouro, né? Com fragor, mas dentro encontro só cheio de dor, silêncio, escuridão e nada mais. Então, para me ilustra, né? Bem o modo como eu lírico anseia por uma realidade promissora, né? Igualitária, como se coloca, né, no lugar de quem luta por um ideal, né? Difícil realização do sonho. Então, aqui, ó, sonho, né, que eu sou um cavaleiro andante, né, por desertos, por sóis, por noite escura, paladino do amor e busco anelante o palácio, né, encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto, vacilante, quebrada a espada já, rota e armadura, e eis que súbito, né, o avisto, né, fulgurante na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato a porta e brado, né, eu sou vagabundo, né, grito, né, deserdado, abre-vos portas de ouro ante meus ais, né? Que ele quer procurar, né, igualdade. Então aqui, ó, o poema ilustra bem o modo como eu lírico anseia por uma realidade promissora, igualitária, né, e como se coloca no lugar de quem luta por esse ideal, né, de difícil realização. Sonho que sou um cavaleiro andante, né? Busco anelante o palácio encantado da aventura. Show, ele vai mostrar na primeira sentença ali, né? Ele vai retratar realmente isso, que ele está buscando, né, por um ideal de difícil realização. Certo? No entanto, apresenta-se um jogo entre esperança de alcançar seus objetivos, né, e desesperança, né, diante da realidade que se mostra de difícil transformação. O lírico luta, né, bato a porta e brado, mas só encontra vazio, cara, tristeza, silêncio, né, escuridão. Nesse sentido, ó, é importante que aqui o livro traz para nós, né, como é que vocês vão ver um poema, né, e vão conseguir, né, tirar as suas características, né? É importante vocês interpretar sempre o poema. Quando um cara coloca para vocês lá uma questão do Enem, por exemplo, ele não vai cobrar de vocês, né, de que escola, né, qual autor, vai colocar embaixo, né, Antero de Quintal, já sabe que é o quê? Representante, né, do realismo em Portugal, perfeito? Mas é importante que vocês entendam que traz, que passa realmente o poema, perfeito? Mas só encontra vazio, né? Tristeza, silêncio, a escuridão, certo? Nesse sentido, o poema conduz o leitor ao centro da angústia do poeta, né? Isso, o desejo por uma sociedade igualitária, com ideais de liberdade, né? E o convívio com a impossibilidade dessa realização, restando apenas a decepção e pessimismo, a silêncio, né? Escuridão e nada mais. Então, assim, ele vai buscar, né? Vai trazer a realidade realmente que não é igual, vai fazer uma crítica, né? À falta de igualdade realmente social, certo? Cara, olha só que interessante. Vamos dizer que nós façamos aí que nós dissertemos aí, uma redação em cima de um texto voltado, né, à desigualdade social. Cara, eu posso muito evidenciar, por isso é importante nós termos conhecimento. Eu posso muito colocar em evidência, cara, não textos de poemas, eu posso retratar Antero de Quintal, né, fazer referência a um dos seus poemas, Palácio da Aventura. Cara, você não sabe o quanto isso é importante para a produção do seu texto. Quando você aponta um livro, né, ou aponta qualquer leitor, obra literária, e vai trazer, né, vai trazer essa parte, né, que desde lá atrás já busca-se, né, uma igualdade social, né, essa igualdade que é difícil até hoje para algumas pessoas. Cara, você não sabe o quanto, né, o quão isso vai realçar a sua dissertação argumentativa e vai trazer um olhar diferente, né, diferenciado do autor para a sua obra, para o seu texto. Perfeito, meus amores?
Eu encerro por aqui, faltam 4 minutinhos. Né? Eu vou assim, tentar trabalhar com vocês uma aula seguindo o livro e outra aula com slide, né? Meio que trazendo a parte mais dinâmica, mais didática, para vocês entendam melhor essa parte do realismo, né? Em Portugal, realismo no Brasil, quais são os representantes de lá, de cá, as caracterizações mesmas, né? Isso nós vamos beber na fonte ainda da Europa, né? Então, as caracterizações mesmas lá e aqui, lá e cá, certo? Então, fecho com vocês hoje por aqui, né? E damos continuidade amanhã. Amanhã acho que eu pego vocês, não pego ou não? Amanhã eu tenho aula com quem? Amanhã eu aula com o terceiro ano e segundo ano, eu acho. Amanhã eu pego... A outra coisa importante que eu não sei se eu falei com vocês no início, falei com o terceiro ano, não falei com vocês. Agora eu confundi. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Amanhã eu pego vocês... Amanhã eu não pego vocês na quinta-feira. Olha só, amores, outra coisa importante que eu acho que não falei com vocês. Se eu falei, peço desculpa por ser repetitivo e redundante. O Armando alegou, né, isso aqui, os paradidáticos estão lá, né, para compra na secretaria. Então, quem não tem um livro, né, é importante que vocês vão, né, até a secretaria do colégio comprar o livro para vocês comecem a ler, que ele vai ser trabalhado com vocês na prova, perfeito? Quem já comprou, né, e está com recebido em casa, é só buscar o livro lá. Mas quem não comprou ainda, né, vocês podem ir, né, à secretaria do colégio, comprar o paradidático, né, e comecem a ler para a nossa prova, perfeito? Então, beijão aí. Fiquem com Deus. Vejo vocês na quinta-feira. Falar bom fim de semana, porque eu quero pegar vocês, né? Quarta, o primeiro ano na quinta, mas agora mudou o nosso horário. Então, beijão. Até quinta-feira vejo vocês. Fiquem com Deus, meus amores. Não se esqueçam, livro na secretaria. Quem não comprou pode comprar lá. Não sei qual é o valor do livro. Quem já comprou e tem um recibo, né? Pode apenas ir ao colégio buscar. Perfeito? Então, um beijo grande aí. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, meus amores. Valeu. Beijo.